Chapecoense criou várias oportunidades no segundo tempo, teve um lance com 3 oportunidades, deixou 2 pontos aqui em Florianópolis? Vendo por esse ângulo, sim, né? Porque nós realmente no segundo tempo fomos bem melhores e foi muito bom porque nos 2 últimos jogos contra Santos e Corinthians nós não fomos melhores que o adversário nos superou. Então isso mostra que foi atípico contra Santos e Corinthians. Nós merecíamos até empates contra essas equipes grandes, né? Candidatos a título. Mas hoje nós mostramos muita força. Assim, nós, além de novo, saímos atrás, um pênalti no último lance do primeiro tempo, mas reagimos bem, mostramos qualidade individual em alguns momentos, aplicação tática e principalmente espírito de equipe, né? Eu falei para eles no vestiário que com esse espírito que nós mostramos no segundo tempo, dificilmente alguém vai ganhar da Chapecoense. Quer dizer, tem que ter esse espírito num campeonato tão difícil como esse. A avaliação das mudanças que foram feitas, Caio Gil, a estreia do Felipe Machado, o Kempis na frente, infelizmente o Arthur Maia, né, acabou lesionando logo no início. A lesão do Maia deu uma quebrada, assim, vamos dizer assim, na nossa ideia, né, de jogo, na estratégia. O Lucas é completamente diferente da característica, né? Então ficamos sem aquele meio ali que era uma ideia inicial e tivemos que nos adaptar aos jogadores que estavam em campo. Mas acho que o Lucas entrou bem dentro do que ele pode render. Infelizmente perdeu o gol do jogo, o lance do jogo, vamos dizer, foi nos pés dele, né? O Felipe, eu acho que fez, apesar do pênalti, eu acho que o Felipe foi um dos melhores em campo. Ele é um jogador de muito equilíbrio, de muita capacidade técnica. Eu acho que ganhamos mais um zagueiro aí de alto nível aí, que vocês não conheciam, né? O Kempis foi muito bem, lutador, segura a bola, uma pena que não fez o gol. Então acho que foi tudo bem. Eu queria ressaltar também o Sérgio Manuel, né? Porque assim, ele começou de meia pela esquerda, aí depois passou a lateral direito. Por quê? Porque como o Gil estava com amarelo, eu troquei o Gil, passei o Gil para o meio para ter menos risco de tomar o segundo amarelo. Então foi perfeito. Ele jogou de lateral e depois ainda jogou de volante no final. Quer dizer, esse tipo de jogador assim é fantástico para um treinador ter em campo, né? E também enaltecer o Martinúcio, que já jogou 30 minutos hoje, é um jogador diferenciado. Poucas equipes têm um jogador desse nível. E a Chapecoense abriu as portas para a sua recuperação. Hoje ele está recuperado e nós temos esse grande jogador à disposição. Caio, qual foi o recado ali no intervalo de jogo para depois de um balde de água fria, um pênalti, um gol no último minuto do primeiro tempo, a equipe voltar jogando melhor com o adversário na etapa final? Foram algumas orientações. Nós trocamos, fizemos algumas mudanças de posicionamento, né? O Ananias foi para a esquerda, o Lucas por trás do Kempis, né? Eu acho que isso foi interessante no início do segundo tempo, o confronto do Ananias com o Ayrton, porque para mim o Denner foi talvez o principal jogador, além de ter feito o gol, ele foi um dos que mais criou situações e era ali o jogo. Então era ali que a gente tinha que explorar, por isso passei o Ananias para a esquerda e por pouco nós não criamos assim situações, que até criamos, né? E talvez até a gente mereceu, até vendo os números agora, de ter vencido a partida. Gostou do todo, Caio, da apresentação do time da Chapecoense? Foi um jogo com bastante erros de passes, né? Mais de 100 ao todo. Mas tu gostou do todo da Chapecoense? Eu acho que tecnicamente o primeiro tempo não foi bom, né? Um pouco pela postura do adversário. Já tínhamos visto a ideia do Figueirense contra a Ponte Preta, é uma equipe que joga mais para anular o adversário do que para jogar, né? Foi essa característica que nós encontramos, muita bola alçada para o Rafael Moura. Mas nós suportamos bem, o jogo estava igual, a não ser ter tomado aquele gol de pênalti, né? Que eu não vi ainda pela televisão. Mas sem dúvida nenhuma, no segundo tempo, onde tivemos que impor o jogo e jogar, realmente nós fomos superiores. Caio, você vinha de uma vitória e duas derrotas seguidas pela Chapecoense. Hoje, jogando fora de casa, contra o adversário regional. Uma outra derrota, claro, você fala de futebol bem jogado, vinha jogando bem, mas num futebol de resultado, como é o brasileiro, 3 derrotas seguidas, já ia ser uma pressão em cima de você e principalmente da Chapecoense, que veio descendo na tabela, né? A pressão ia ser em cima da Chapecoense. Em mim nunca vai ter pressão. Vou ter sempre a mesma postura na derrota, na vitória, principalmente com vocês. E na partida, né, no trabalho. É isso que faz um treinador ter a coragem que eu tive para assumir uma equipe no meio da competição, tendo uma sequência que eu peguei, Cruzeiro, Santos, Corinthians, agora o Clássico, quer dizer, tem que ter coragem. E agora
Eu acho que nós fizemos 4 pontos nesses 4 jogos, mas merecíamos mais, sem dúvida merecíamos mais, e é isso que tem que se avaliar, não só o resultado. Nós temos que aprender a avaliar a atuação, né? O que a equipe fez em campo e não só o resultado final. Uma característica que a Chapecoense tem que ter para essa continuidade da Série A do Brasileirão, porque agora você está conhecendo mais o time. Nós temos que ter o espírito que tivemos hoje no segundo tempo, ter personalidade, né, independentemente de sair na frente ou não. Aliás, são muitos jogos que a equipe sai atrás, isso é um problema, nós vamos buscar isso, nós vamos em próximo jogo, quem sabe a gente consiga isso. Mas realmente eu estou satisfeito, acho que eu tenho um ótimo grupo na mão, acho que dá para fazer uma sequência de campeonato muito bom, e temos o nosso fator casa, né? Realmente já peço ao torcedor que compareça no domingo, né, contra o Botafogo, que faz a diferença o apoio, faz a diferença o incentivo, que será uma Copa do Mundo mais uma vez em casa contra o Botafogo. Você acha que achou positivo de armar o time, de jogar, de repente um esquema também, depende uma mudança de alguma peça ou outra, agora tu já perdeu o Gil, mas é mais ou menos por aí para escalar, montar o time da Chapecoense? Eu tenho uma ideia de time ideal, assim, taticamente, mas sempre perco um jogador, né? Hoje perdi o Maia agora, que era uma ideia para dar sequência. Então tem que pensar jogo a jogo. A ideia para o jogo do Atlético é analisar caso a caso. O Denner está fora do Atlético, né? Ele foi suspenso, está suspenso. O Gil está fora do Botafogo, então são 2 situações diferentes. O Kleber é um jogador que talvez seja interessante segurar ele para domingo. Então, caso a caso, nós vamos pensar, porque o problema não é de hoje para quinta, o problema é de quinta para domingo, né? Essa recuperação de quinta para domingo que é complicado. Tá certo, né?